Gente, nós precisamos aprender a andar no espírito e não nas emoções. Porque, gente, já imaginou se Deus andasse nas emoções? Você quer ver? É o que a gente pode fazer. De repente, a gente quer ajeitar a vida das pessoas, não é assim? A gente quer ajeitar, a gente faz tudo. Imagina, por exemplo, uma família, o pai e a mãe, ter um filho que, gente, não quer saber de nada. Esse filho não faz nada, esse filho não ataca, existe isso dentro da casa. Mas aí o pai e a mãe pegam, vai, compra um carro novo para esse filho, pode ser filha, né, tanto faz. Aí pega, compra as melhores roupas para esse filho, o pai e a mãe dando duro. Aí paga viagem para esse filho, aí pega, põe esse filho tudo no bom. Gente, por que o pai e a mãe faz isso com o filho? Porque ama, né? Mas está usando a emoção em vez de usar a verdade. Imaginou se Deus tratasse assim as pessoas? Entende? Ninguém ia nunca optar pelo bem. Ia ficar no engano, ia ficar... Vocês estão acompanhando o que eu estou falando? Se Deus usasse as emoções dele, então ele ficava despejando toda a glória dele em cima daqueles que não se mexem. Então Deus não usa emoção, tá certo? Deus anda naquilo que Ele é, o que Ele estabeleceu. Eu sou isso, está estabelecido. Então, se você quiser a minha glória, você se estabeleça aqui, no que eu sou. Está acompanhando? Não é o máximo isso? Então, há muito julgamento errado com relação a Deus. Por que Ele não está abençoando? Ou então Ele vai abençoar? Não, Ele vai abençoar quando eu andar no que Ele é. Então, eu tenho que mudar. Tá? Então veja que esse negócio de amor está muito errado. As pessoas estão andando num amor natural. O amor natural é esse. Você faz com a sua força o que você acha que tem que fazer. Deus não faz nada com o emocional dele. Tá? Porque senão, todas as pessoas que estão aí na rua, os indigentes, eles já tinham dado mansão, carrão, dado um banho naqueles negros lá. Né, gente? Sabe, banquete para eles todo dia. Todo dia eles iam querer dormir embaixo da ponte, ia querer ficar por aí fazendo arruar. Deus ia lá, pegava eles todo dia, punha dentro da mansão, dava banho, dava carro, dava uns passeio, viagem. Curava as lepras deles. É assim que Deus age? Então acorda. Tá? Acorda e presta atenção como que a vida é. Tem que ensinar a verdade para a pessoa e lá. E por isso que está escrito em Provérbio. A gente já trouxe um estudo aqui sobre filhos, né? Como é que cuida de filho. Como é que você ensina, como é que você cria um filho. Tá? Você tem que dar a vara, a isca e falar, vai pescar para você comer na hora do almoço. Estão acompanhando? É isso que tem que ser. Você não pode querer ser a pessoa. Não vai. Não tem como. Isso não é amor de Deus. Isso aí é um amor humano que estraga as pessoas. Tá? Por isso que tem que ensinar desde pequeno. Não é porque a pessoa, mesmo as pessoas que não têm uma grande condição social, econômica, mesmo essas pessoas, tem muitos que querem tratar os filhos assim. Sabe? Já é da índole da pessoa, né? Existe a índole, tá, gente? Porque isso aí já traz de Adão. Né? E Adão, ó, a sequência chegou até aqui na gente, né? Tá? Então, mesmo que seja assim, tem que puxar a corda. Não pode, sabe, favorecer. Não é pôr na rua, mas não pode favorecer. Vocês estão acompanhando, gente? Isso é Deus. Vai ler lá Provérbios, vai ler a palavra, tudo está escrito isso aí que eu estou dizendo. Então, nós precisamos ver bem o que é, como nós estamos agindo na vida. Se é com as emoções, porque o diabo, ele pega trechos da Bíblia, como eu disse ontem, não podemos tirar nenhum versículo, sabe, da Bíblia e fazer uma doutrina. E falar, isso quer dizer isso. Não, senhora. Porque isso está misturado com outro que está lá na outra carta, misturado com outro que está lá não sei aonde e forma um todo. Por isso que tem que ler a palavra para assimilar. Para você não ter essa cobrança do diabo. Tá? Para não ter essa cobrança do diabo, que isso é amor, isso não é amor não. Isso é amor ser humano carnal, isso não é amor de Deus. O amor de Deus é também muito enérgico.
Sabe, gente, é muito puxado o amor de Deus também. Vocês veem as falas de Jesus no Evangelho. Ele dá dura. E também tudo que está escrito aqui, como que tem que ser. Sabe? Tá? Então, o amor de Deus corrige. Quem ama, corrige. É isso aí. Quem ama, corrige. Não é só dar, não. Vocês estão acompanhando? Porque tem gente que não quer e não adianta. Não vai. A pessoa não quer. A pessoa não quer. Deus não faz nada. Tem gente que vai para o inferno porque quer. A Cida, né? A Cida que está ficando com a minha mãe, lá, é uma das cuidadoras. Muitas pessoas talvez conheçam a Cida, que ela veio no pastor David. E é de lá que a gente conhece ela. A partir daí, ela foi se aproximando da gente, chegou a vir na nossa igreja, lá na outra igreja, quando o pastor vinha, e a gente ficou conhecida. A Cida também conhece ela e tal. Então, ela que está passando uma semana lá com a minha mãe. E ela falou assim, eu estava conversando com ela, ela disse assim, pastora, mas você não tem ideia, porque esse é o serviço dela. Ela tem gente que quer ir para o inferno. E o que você vai fazer? Adão quis sair da presença de Deus. O que você vai fazer? Deus não pode fazer nada. Ela disse que tinha um homem tão grande, alto, que estava lá no leito de morte, no hospital. E ela queria sempre falar de Jesus. E ele disse, não, eu não quero, nem fala esse nome. Eu quero ir para o inferno. Então. Aí vinha gente lá no hospital para orar. Não me fala nesse nome, eu quero ir para o inferno. Morreu de um jeito horroroso e ficou com uma aparência tudo assim, igual do diabo mesmo. Tem gente que é assim, gente. O que você quer? Vocês estão acompanhando? E tem aqueles da última hora que aceitaram, fizeram amém, aceitam e foram para a glória e ficam até com uma aparência bonita quando morre. Tá? E uma outra senhora, que ela dizia também, não quero Jesus. Não quero. Não me vem com esse Jesus que eu não quero, e nem vem ficar fazendo oração aqui porque eu não quero, não manda ninguém, eu não quero. Eu não quero Jesus. Não me fala nesse nome. Aí quando ela já estava mesmo, já ia morrer, ela, filha, socorro, eu estou descendo por um buraco escuro, muito forte, não tem como voltar. É horrível, eu estou escorregando, eu estou indo. Me ajuda, é escuro, eu estou indo. E foi inferno. Então isso, quem não quer, não adianta você querer empurrar. Vocês estavam me acompanhando? Quem quer vai ter que dar um jeito na vida, aceitar Jesus e pegar firme na mão dele e andar com ele. Tá, então esse amor natural, Deus quer que você ouça isso. Eu sei lá o que está acontecendo na tua vida, é isso que Deus quer que você entenda. Que o amor de Deus, Ele dá, mas você que vai querer andar nele. E Ele vai querer fazer ajustes na sua vida, tá? Porque quem não faz nada, Deus também não faz nada. Vocês estão acompanhando? A única coisa que Deus faz, sem que a gente faça nada, é Jesus, eu te aceito, como Senhor e Salvador, e Ele dá a vida para nós. A partir daí, nós temos que pôr a mão na mão. Ficou bem claro? Então, meus queridos, vamos ler a palavra de Deus, fazer a assimilação, que é esse o assunto agora, tá? Você todo dia, você ora em línguas e leia a palavra, seja o livro que for que você vai ler, põe os feijãozinhos lá, os macarrão que você quiser, para contar 30 vezes, que você vai ler cada livro orando em línguas, todo santo dia da tua vida, para você ter o fundamento estabelecido na sua vida. Não tem diabo que te tire de Jesus. Pode vir a conversa que for fiada no seu ouvido, se você não se vire, porque está grudado, faz parte, é isso dentro de você. Então não quem dobre você. E não é o máximo isso. Pode vir a conversa que for, você não vacila. Então vamos continuar. Aí nós vamos ver agora sobre a meditação, que vai precisar assimilar. Porque toda pessoa que medita na palavra de Deus é a pessoa que muda de vida. Só muda de vida quem medita. Então eu preciso saber o processo para eu meditar. Porque eu não vou forçar agora, peraí, eu vou pensar Salmo 23, aí agora eu vou pensar uma palavra. Não. A meditação, gente, é que nem um conselho, que ela brota e vem, e vem, e vem. É maravilhoso. Então isso flui de dentro de você de acordo com o tanto de palavra que você tem aí dentro. Se você tem 0 de palavra, então não tem meditação. Tá? Se você só tem palavra que você ouve aqui falar, você não tem palavra aí dentro. Então ele diz assim, olha, posso confirmar a verdade deste princípio da meditação.
vital pela minha própria experiência. Por exemplo, jamais esquecerei a primeira vez que tentei pregar. Era uma quarta-feira à noite, um culto, em uma pequenina igreja ultrassanta em Oregon. Além da minha mulher Roseli, havia apenas outras 3 ou 4 pessoas presentes. Então, 5 pessoas. Eu tinha certeza que conseguiria pregar. Muitas outras vezes, aquelas mesmas 4 pessoas haviam sentado comigo e com minha mulher em cafeterias, falando sobre Jesus. Eu me empolgava tanto, pregando e batendo na mesa, que quase derramava o nosso café. Imagina. Mas ao me levantar na igreja em frente, as mesmas 4 pessoas para pregar a palavra de uma maneira oficial, algo aconteceu. Acho que foi um medo de ser posto em uma posição onde eu sentia que teria que produzir alguma coisa. Mesmo no colegial, eu preferia ter uma nota baixa em inglês ao invés de fazer um trabalho oralmente. Eu ficava branco e zonzo só de pensar. Todo mundo já se pôs no lugar. Eu que não vou falar. Eu era assim também. Quem diria? No entanto, lá estava eu de pé atrás de um púlpito, com uma página cheia de anotações e todos olhando para mim. Todos, né? Roseli disse que eu fiquei branco tentando juntar coragem. Ela é caçoadora, gente. Mas ela caçou a do dele, ele nem liga. Você imagina ela falando isso, o que ele era lá? Acabou com ele depois, né? Então veja só, Roseli disse que eu fiquei branco tentando juntar coragem para começar a falar. Então, de repente, a porta se abriu e 3 outras pessoas entraram e se sentaram. Isso foi um fim. Elas eram completamente desconhecidas. Eu quase desmaiei ao me apoiar no púlpito. Ainda posso me lembrar de ver as juntas dos meus dedos na mão ficarem brancas quando olhei para elas. Eu tinha medo de olhar para as pessoas. Finalmente tomei coragem o suficiente para ler o meu texto. Mas então, me deu um branco. No mesmo dia eu já havia pensado sobre milhares de coisas para dizer, mas tudo que estava na minha mente havia sido apagado pelo pânico. Então, em uma medida de emergência, peguei as minhas anotações e comecei a ler. Mas a situação ficou ainda pior. Quando terminei de lê-las, não tinha mais nada para dizer. Fiquei paralisado pelo medo. É engraçado, mas é triste, né, gente? É aquele negócio, é ruim, mas é bom, né? Ou então é bom, mas é ruim. É triste. Olhei com ar de ovelha para minha pastora, buscando ajuda. Ela veio até o púlpito para me salvar. Eu estava tão machucado que queria chorar. Demorei muito para chegar à minha cadeira. Sentei a tempo de ouvir a pastora pedindo desculpa para as pessoas, dizendo: desculpe-me, pessoal. Ele me disse que havia sido chamado para pregar reticências. Eu deixei, ele disse que foi chamado, então vem, né? Aquela experiência horrível durou por volta de 7 minutos. Foi rápido, né? Parecia um mundo. Naquela noite, enterrei a minha cara no travesseiro e chorei até que parte da dor fosse embora. Demorei muito tempo para me pôr atrás de um púlpito e pregar novamente. Quase 2 anos. Parecia que aquela noite havia confirmado tudo o que já sabia. Eu não possuía o necessário para ser um pregador. As palavras do meu avô gritaram em meus ouvidos: você nunca será nada. Depois de ficar arrasado com a minha primeira tentativa de pregar, eu sabia que havia uma montanha de programações e imagens ruins para serem superadas. Todo mundo tem isso, tem que superar. Então é isso que nós temos que levar para aquelas pessoas que não querem nada. Entendeu? Não é dar tudo de mão beijada. Tem que ir. Deus foi me pondo nos lugares que eu nunca queria. Eu nunca queria. Deus vai, pega o teu violão, vai lá, fala: não vou não. Já faz tantos anos que eu não toco, eu nem sei. Fui sentar lá no campo. A mulher: mas aqui que você tem que sentar? Lá no campo.
Eu disse, não, mas é tipo, é brincadeirinha, eu sempre... Não, senhora, é aqui na frente. Aí eu tremi, meu dedo endurecia, eu tava que nem o dedo. Pra tocar, era duro. Falei, vai, canta vocês, eu vou tocando. Porque se eu tocasse, eu não cantava. Se eu cantava, eu não tocava. Eu sei essas coisas aqui. Não é muito difícil. Então, são programas que estão na nossa mente que precisam ser destruídos. Todo mundo tem isso. Para chegar lá onde Deus quer. Mas é maravilhoso, gente. É maravilhoso. Conforme a mudança que Deus vai fazendo, você vai sendo outra pessoa. Sabe? Você sai das cadeias, das prisões. Mas isso é muita oração, hein? Mas ele faz, é através da palavra, ó. Vai lendo muito e orando, mas tem que orar em línguas, hein? Porque não adianta só ler palavra, porque os teólogos sabem tudo que está escrito aqui. Só a palavra sem o Espírito Santo não tem revelação, não tem vida. Tá? Então tem que orar em línguas. Mas graças a Deus, nos meses seguintes, algo aconteceu para quebrar aquele padrão mortal. Aprendi sobre a importância da meditação na palavra de Deus. 2 anos depois, juntei coragem novamente para a minha segunda tentativa de pregar. Mas alguma coisa estava diferente desta vez. Embora eu não houvesse estado fisicamente perante uma multidão por nenhuma razão naqueles 2 anos, através da meditação eu já havia estado perante multidões e pregado centenas de vezes. Eu fechava meus olhos e me via pregando. Eu podia até me ouvir pregando a mesma mensagem repetidas vezes em meu espírito. Eu estava criando a imagem da vitória em meu interior. Entende, gente? A meditação faz isso. Ela leva você lá na vitória. É através da palavra. Veja, eu meditava sobre versículos que descreviam a imagem da verdade com a qual eu precisava me adaptar. Versículos como, eu tudo posso naquele que me fortalece. Maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Eu fiquei meditando nesses versículos até que eles mudaram a maneira que eu me via. Meditando é falando. Você vai falando, isso daí faz você assimilar e você entra na meditação. Confessar, né, gente? Tá? Foi incrível. Quando o momento veio, era como se eu já houvesse pregado centenas de vezes. Eu fiquei maravilhado com a facilidade para me adaptar à imagem que havia sido criada em meu espírito através da meditação, tá? Então vocês entenderam o começo da nossa conversa aqui. Não é dar as coisas de mão beijada para os outros que nunca vai mudar de vida. Você entendeu? É isso que faz a meditação tão poderosa. Ela substitui o problema com a palavra e o medo de falhar com a fé em cada área de sua vida. Há uma substituição. Não é o máximo? É isso que todo mundo precisa, não é uma única pessoa. Ou essa pessoa que eu dei exemplo aqui, de como é criado esse filho, etc. Entende? Não é uma única pessoa. Todos nós precisamos dessa mudança e a meditação que faz. Então, a sua alma foi criada para assimilar. Por exemplo, se você se mudasse para um país onde as pessoas falam uma língua que você não sabe, você começaria a assimilar aquela língua apenas por estar em contato constante com o uso dela. É difícil, mas vai assimilar. Como ele diz, de repente você caiu de paraquedas lá, naquele povoado que fala uma língua que você nunca ouviu, não tem ninguém que fala a sua língua. Você vai aprender como que fala a água para você beber água. Rapidinho. Porque a alma te leva. Não é o máximo? Você tem a alma para te ajudar, não para te enfiar no buraco. Cheia de pecados. Vocês estão acompanhando? É tão diferente, né? Então vamos lá. Por exemplo, se você se mudasse para um país onde as pessoas falam uma língua que você não sabe, você começaria a assimilar aquela língua apenas por estar em constante contato com o uso dela. Toda a sua mente seria usada para fazer com que você aprendesse aquela língua automaticamente. Você não precisaria sentar e ouvir uma fita que dissesse repetidas vezes aquela língua, obrigado, ou como vai você? Para você memorizar. Não precisa, você está lá no meio e você vai aprender. O grande erro disso daqui, por exemplo, eu fui ao Japão 3 vezes e a colônia brasileira lá no Japão, nos lugares que eu fui, a grande maioria não fala japonês.
Por quê? Fica junto com os brasileiros. Os filhos vão para a escola, falam japonês. E entendem o português porque os pais falam português chinês. Então fica uma dificuldade porque os filhos não estão sabendo falar o português. Entende, mas não está sabendo falar direito. Fala aí japonês, o pai não entende, a mãe. É um rolo. E assim vai, lá nos Estados Unidos também. A Leísa Marta encontra com pessoas que não falam inglês. Estão lá, gente. A miséria da vida. Você entende? Porque se junta com os brasileiros. Gente que vai com instrução, sabe? Tipo, vai tentar a vida, nunca nem. Então, é isso aí. Quer dizer, você tem que estar no meio de algo que vai mudar você. Então, da palavra. Você vai se enfiar nessa palavra e a sua alma vai assimilar. E ela vai te ajudar. Porque para que Deus deu a alma, então? Só para andar com o diabo? Fazer o que não deve? Seguir os conceitos errados? Ela tem que usar o que ela tem de poder e bom para te ajudar. Então você tem que dar lição para ela. Pôr a palavra de Deus dentro de você. Orar em línguas, falar a palavra de Deus. Ela vai assimilar e você vai meditar e você vai chegar lá. Para aquilo que você precisa na sua vida. Não é o máximo? É uma glória, né, gente? Então veja. Do mesmo modo, você pode se aproximar da palavra de Deus de uma maneira que a sua alma, seu intelecto, a vontade e emoções possa assimilá-la automaticamente, então possa começar o processo de transformação com a verdade da palavra, entendeu? Sabe, gente, não é com essa força. A própria palavra, ela tem a força e o poder nela. O negócio é assimilar. Então, se você fica falando a palavra, eu sou curado, eu sou curado, eu sou sarado, eu sou sarado, eu sou curado, eu recebo, eu sou curado, eu sou curado. Mas muito, a sua alma está assimilando, por quê? Está usando a sua mente, o seu intelecto, as suas emoções, sua vontade própria. Está usando esses atributos que são poderosíssimos para te ajudar, não para te afundar. E você vai começar a assimilar e sentir a alegria e o gosto da vitória. Eu estou curado. Você ainda não está com a cura perfeita, mas você já tem o gosto da cura. Então, tchau, doença, ela não vai ficar mais na sua vida, porque este já é o processo da assimilação que está levando você a meditar e você vai ter a vitória. E assim é em qualquer área da sua vida. Não é o máximo isso, gente? Vai depender de você, você que tem que mudar isso. Por exemplo, alguns homens na minha igreja que são chamados para socorros me perguntaram sobre que livros da Bíblia eles deveriam meditar para se sobressaírem em seus chamados pessoais. Como homens de negócios, uma de suas principais preocupações era aprender a possuir o dinheiro sem que ele os possuísse. Eu tenho dinheiro, mas ele não me possui. O dinheiro é para eu servir a Deus, fazer o que ele quer. É lógico, se o meu carro está velho, posso comprar um novo, não tem erro, não é isso? Vocês estão acompanhando? Mas não é que eu vou guardar e vou dar 1% para o reino, não é isso. Se o chamado dele é socorro, é para Deus fazer o que ele quer. Olha, pega aí esses 5 milhões aí, vai gastar lá naquilo. Não, mas esses 5 milhões eu vou dividir com meus filhos, então você não serve, tchau. Então é isso que ele está dizendo. Pessoas que querem saber como que elas vão meditar na palavra, que o chamado é socorro, mas que o meu dinheiro não vai possuí-los. Vou ter o dinheiro, Deus vai mandar eu fazer, eu vou. Porque Deus vai pôr na mão para a pessoa fazer o que Deus quer. Então, se Deus põe na mão, gente, aquilo é que nem fermento. Então eu lhe disse, peguem o livro de Provérbios e leiam-no 50 vezes, lentamente, prestando atenção e reconhecendo o que está escrito em cada versículo. Vocês podem não entender o que cada versículo significa, mas pelo menos entendem o que eles dizem. Se vocês passarem por uma palavra desconhecida, procurem-na em um dicionário para que da próxima vez que forem ler, saibam o que ela significa, mas não façam estudos ou usem referências. Apenas leiam o livro de Provérbios 50 vezes. E assim as cartas, não precisa ficar fazendo estudo, só ver o significado daquela palavra se você não sabe. Porque eu instruí aqueles homens a fazer isso, porque quando terminassem de ler Provérbios 50 vezes, suas almas já haveriam assimilado o livro todo.
Mas tem que pôr 2 potinhos com feijão, um com 50 e outro vazio. Para dizer que você leu 5 vezes, ali 50. Ou então, nossa, tem muito feijãozinho aqui dentro ainda, né? Então você tem que ler. E orar em línguas. Talvez haja 3 versículos, um no capítulo 2, um no capítulo 5 e outro no capítulo 9, que darão a eles o entendimento de um versículo no capítulo 14. Mas este entendimento não viria até que houvessem lido o livro 50 vezes, assimilando em suas almas. Foi o que eu disse ontem, você vai assimilar o livro, tanto, tanto. Você já assimilou Romanos 50 vezes. Depois você vai ler Gálatas. Você já leu 50 vezes. Nossa, mas ele está falando, explicando bem o que lá em Romanos ele citou, que não estava bem explicado, mas agora aqui em Gálatas ficou claríssimo. É isso que ele está dizendo. Vocês estão acompanhando, gente? Porque a Bíblia é assim, ela vai se cruzando. Você não acha isso máximo? Você sabe disso? Não, então o que você vai fazer? Você quer o que de Deus? Eu acho que essa é a sabedoria que você deve adquirir. Isso vale muito. Você vai mudar o seu modo de falar, o seu modo de ser, o seu modo de agir, o seu modo de viver e o seu modo de ter. Não, é uma glória. É o máximo. Veja, quando você lê um livro da Bíblia repetidas vezes, você se põe em meditação constante. Você está alimentando o seu espírito com um material cru que o Espírito Santo precisa para iluminar o livro inteiro para você. Um dia o tema central ficará claro para você. Então todos os versículos ao redor aparecerão junto com o entendimento de como eles se relacionam uns com os outros. É o que ele explica. A tela e o pintor com o pincel, que ele vai dando pinceladas, não forma o quadro inteiro se ele não der a última pincelada. Isso é o que ele acabou de falar, que eu vou ler de novo. Quando você lê um livro da Bíblia repetidas vezes, você se põe em meditação constante. Você está alimentando o seu espírito com um material cru que o Espírito Santo precisa para iluminar o livro inteiro para você. Um dia o tema central ficará claro para você, desse livro que você leu 50 vezes. Então todos os versículos ao redor aparecerão junto com o entendimento de como eles se relacionam uns com os outros. Não é o máximo? Eu vou parar por aí. Então, a nossa lição desta semana é ler. Dá para começar, né? Fortito vai dar para ler 50 vezes. Mas quem sabe, melhor que nada, né, gente? Valeu? Então vamos ver a palavra. Arruma um tempo na sua vida, mas tem que ser disciplina, sagrado. Aquele horário é para a Bíblia e orar em línguas. Depois você vem falar quantos livros você já leu. Glória a Deus. Deus, meu Pai, que a tua unção, Senhor, esteja agora sobre todos em casa que receberam essa palavra gloriosa. Eu creio que todos foram libertos, Senhor. Eu agradeço que você venha com a tua luz para estas famílias, Senhor, tirar todas as trevas destes lares, que haja reconciliação nas famílias, nos lares, que haja salvação dos perdidos, em nome de Jesus, e que as doenças sejam curadas agora. Eu digo em nome de Jesus. Senhor, vem com a tua provisão para aqueles que estão clamando lá em casa, em nome de Jesus.